para desespero do Foro de São Paulo, que tem ampla simpatia e laços com as narco-guerrilhas e o crime organizado no continente, os Estados Unidos estão mandando tropas. Pois que venham logo as tropas americanas. São muito bem-vindas. Vem submarino, vem avião, vem um monte de coisa para dar uma certa intimidada, para mostrar o poderio bélico. Dizem que o Hugo Chávez não, que o Maduro anda meio assustado, se escondendo em bunker. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Governo Trump estuda devolver visto de Fachin em aceno ao STF. É isso mesmo. Casa Branca vê gesto como forma de distensionar a relação com o próximo presidente do Supremo. 8 ministros do STF tiveram os vistos revogados. O governo de Donald Trump estuda reativar o visto do ministro Edson Fachin, eleito na quarta-feira para presidir o STF a partir de 28 de setembro, pelos próximos 2 anos. A medida foi discutida em reunião de integrantes do Departamento de Estado com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. A iniciativa é vista como um aceno ao futuro chefe da corte. Na avaliação de integrantes do Departamento de Estado norte-americano, Fachin não estaria tensionando as relações entre Brasil e Estados Unidos. Segundo a apuração da coluna, a avaliação de Washington é que a reativação do visto pode ajudar a distensionar o cenário institucional e, ao mesmo tempo, isolar o futuro vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes. Fachin só entrou na lista de ministros com vistos suspensos por ter votado em 2020 a favor da constitucionalidade do inquérito das fake news, relatado por Moraes, e pela extinção de ações que contestavam sua abertura. Pesa a seu favor o fato de não ter se posicionado pela derrubada do X no Brasil, nem pelo bloqueio de perfis em redes sociais. Entre os 11 ministros do STF, apenas André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux não tiveram os vistos revogados. Como, por exemplo, Vera Magalhães, a jornalista respeitada e renomada do Globo. Hoje ela escreveu: poderes têm de dar resposta uníssona aos Estados Unidos. Não pode haver condescendência com Eduardo Bolsonaro, que se acha inatingível, a ponto de fazer ameaças ao presidente da Câmara. Bom, se por ameaças ela entende tentar apresentar o caso para o Trump de que o presidente da Câmara está obstruindo a pauta de anistia, que é a demanda do Trump, e que caberia, na opinião de Eduardo, sanções, isso não é um ataque, isso é uma opinião do deputado, a qual ele tem direito, e quem decide é o Trump, porque, afinal de contas, a Vera não vai querer nos convencer que um fritador de hambúrguer que mal fala inglês virou o presidente dos Estados Unidos e manda nele, usado apenas como uma marionete, um puppet. Essa é a premissa da Vera Magalhães? Que o Eduardo Bolsonaro é a pessoa mais poderosa do mundo, hoje em dia, que governa os Estados Unidos? Uau! Não há tempo a perder com esse tipo de chicana e de chantagem, quando as ações do governo dos Estados Unidos põem em risco a economia e até a segurança nacional. Que ladainha, né? Paradoxalmente, o fato da nossa Constituição promulgada depois de um longo período de ditadura ser mais jovem que a dos Estados Unidos, nos dá mais instrumentos para proteger a democracia. De novo, o Brasil tem uma democracia mais jovem, portanto, mais saudável do que a americana, um Supremo Tribunal Federal mais ativista, o que é melhor do que a Corte Suprema Americana, mais conservadora e originalista. E, portanto, temos que usar esses poderes, novinhos em folha, para punir de forma exemplar o Eduardo Bolsonaro e o Jair também, e mostrar como é que se faz para os americanos bobocas, que não entendem nada de democracia e liberdade. Essa é a premissa e a conclusão da nossa brilhante e renomada jornalista do Globo e da TV Cultura, porque o Armínio Fraga, parecido, olha o ato falho, o Tarcísio Gomes de Freitas ainda não a demitiu.
do Roda Viva. Outro dia ela estava entrevistando o Celso Amorim. Esse é o programa bancado com recursos do Estado de São Paulo, do governo do Estado. Enquanto isso, os cães ladram e a caravana passa. 4.000 soldados americanos, vários Marines entre eles, estão sendo enviados para a América Latina na decisão recente de autorizar combate a cartéis, ao crime organizado, e o PCC e o Comando Vermelho foram incluídos nessa categoria, para desespero do Lula, que os protege, para desespero do Foro de São Paulo, que tem ampla simpatia e laços com as narcoguerrilhas e o crime organizado no continente. Os Estados Unidos estão mandando tropas, pois que venham logo as tropas americanas. São muito bem-vindas. Vem submarino, vem avião, vem um monte de coisa para dar uma certa intimidada, para mostrar o poderio bélico. Dizem que o Hugo Chávez, não, que o Maduro anda meio assustado, se escondendo em bunker. A cabeça dele subiu o prêmio para 50 milhões de dólares. É um narco-estado a Venezuela. O seu braço direito, de cabelo, e sempre foi um líder de cartel. O próprio Maduro, por óbvio, que é chefe dele, também. E as Forças Armadas na Venezuela foram cooptadas faz tempo. Lá são todos generais melancias, verde por fora e vermelhos por dentro. Por falar na Venezuela, militares, melancias, declaram alerta após os Estados Unidos subirem recompensa por Maduro. Forças Armadas Bolivarianas afirmaram que a oferta divulgada por Procuradoria-Geral norte-americana é interferência em assuntos internos do país. Soa familiar? Os Estados Unidos querem se intrometer, sim, no que acontece na Venezuela, porque a Venezuela fica mandando drogas, além de traficantes e grupos terroristas, e o trem da Arágua e tudo mais, para os Estados Unidos. Ordem de Trump contra cartéis desperta temor na América Latina de nova era de interferência dos Estados Unidos na região. Vocês estão com algum medo? Quase 15 mil pessoas ao vivo. Vocês estão com algum medo? Eu não estou. Eu quero mais é ver os Estados Unidos botando para quebrar contra PCC. Quem é que está com temor de interferência, então? O PCC e o PT. Por que será que ambos sempre têm um certo alinhamento de sentimentos? Seria porque eles têm diálogos cabulosos? Seria porque o Lula consegue frequentar a favela dominada pelo crime organizado usando CPX, que não quer dizer cupincha, quer dizer logo do Comando Vermelho? Vai usar em favela que é opositora ao Comando Vermelho e vê o que acontece. É a marca que eles botam no peito de vítima, no fuzil. Mas o William Bonner ganhou de presente um boné do CPX e fingiu que era a coisa mais inocente do mundo. Ou o Flávio Dino, que era então ministro da Justiça e Segurança, deveria ser, portanto, a pessoa mais odiada no país pelo crime organizado. Ele também consegue frequentar a favela dominada pelo crime organizado, Complexo da Maré, sem escolta policial. Enquanto isso, um avião russo sancionado pousa em Brasília e vai agora para Venezuela, carregando o que ninguém sabe. Aqueles navios que atracaram nos nossos portos do Irã, também sancionados, também foram embora depois levando ninguém sabe o quê. O resumo da ópera bufa. Alguém tem ainda alguma dúvida de que o Brasil do PT lulista virou eixo do mal, que está a serviço, nosso país, dos regimes mais nefastos da escória da humanidade? Ninguém pode ter dúvida disso. Ninguém. E eu sei que é triste virar e falar, é preciso separar o governo do povo. O povo não tem culpa. Ele foi eleito de uma maneira suspeita. Na Venezuela, idem. Mas não dá para fazer essa diferenciação
quando você tem um Estado falido, fracassado, que foi tomado de assalto pelo crime organizado. Porque as instituições brasileiras, que supostamente representariam o povo, estão a serviço de uma quadrilha perigosa, com tentáculos internacionais. Então, é triste. O povo iraniano também sofre na mão dos ayatolás xiitas. Mas o Irã é eixo do mal. Financia o terror. Precisa ser atacado. Precisa ser contido. Precisa jogar uma bomba no bunker nuclear deles. Entenderam? Não tem escapatória. Então, todo regime que cai nas garras de um regime tirânico, todo país que cai nas garras de um regime tirânico, a gente fica com pena do povo inocente. Mas o país precisa ser contido, desafiado, enfrentado. Enquanto isso, olha o nível de análise da nossa elite tucana, o Caio Blinder. Lula é retrocesso. Aí ele precisa meter junto o Bolsonaro, ninguém entendeu por quê nessa postagem. Bolsonaro é retrocesso. Trump é retrocesso. Xi Jinping é retrocesso. Ele está criando a equivalência moral entre Xi Jinping e Trump, porque ele odeia Trump. Entre Lula e Bolsonaro, porque ele odeia Bolsonaro. Lula encarna um anti-americanismo chulo e Bolsonaro um americanismo boboca. Mas, e eu sempre fico interessado no que vem depois do mas, em termos de convergências, o povo brasileiro está certo, certíssimo. O país deve ficar mais próximo dos Estados Unidos que da China. Ué, mas então, Caio Blinder, algumas perguntas para você. Quem, entre Lula e Bolsonaro, estava mais perto desse ideal de aproximar o Brasil dos Estados Unidos e não de Cuba, Nicarágua, Venezuela, China e Irã? E Hamas. Para você, como sionista, quem estava mais perto de aproximar o Brasil de Israel? Lula ou Bolsonaro? Então, de onde vem essa sua equivalência moral, esse seu isentismo? Vem da covardia, porque você quer ficar bem com todos, e vem também da sua Bolsonaro e Trump Derangement Syndrome, a sua patologia quando o assunto é Bolsonaro e Trump, que desperta no seu fígado, nas suas vísceras, o ódio mais profundo que você nem sabe explicar. O nojinho de elite que olha para eles como seres bárbaros que nem com talher comem. É ou não é? Bom, autor de Como as Democracias Morrem, diz que Estados Unidos punem Brasil por fazer o que deveriam ter feito. Escritor americano, e aí vem o complexo vira-latas, é um grande escritor só porque é americano. É um lixo. Fez referência à ação penal em que Jair Bolsonaro responde por golpe de Estado, elogiou o STF e disse que as instituições americanas falharam tentando parar Trump. Ou seja, o Brasil pode, uma vez mais, como a Vera Magalhães concluiu, junto com o Levitsky, dar lições. O Brasil pode dar lições aos Estados Unidos de democracia, de imparcialidade da corte, de como conter ameaça à democracia. O nosso STF, com Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, com Alexandre de Moraes cometendo tantos crimes e abusos que foi sancionado pela Lei Magnitsky, que só uma meia dúzia de centenas de sancionados no mundo todo até hoje recebeu essa punição porque realmente atropelaram direitos humanos. Está lá a gente da pior espécie, a escória humana, e o Xande, mas errou no caso do Xande, segundo a narrativa petista. Só no caso do Xande, errou. E o Trump é a verdadeira ameaça à democracia, porque, primeiro, não foi contido pela Corte Suprema Americana, no Capitólio, na invasão do Capitólio, que já ficou provado que ele não teve nada a ver com aquilo e que coisas muito estranhas aconteceram ali também. Leniência da Polícia Legislativa, para dizer o mínimo. Infiltrados e por aí vai. Soa familiar? Então, os Estados Unidos precisam de lição de democracia com o professor Barroso, com o sancionado Alexandre de Moraes e com os nossos jornalistas puxa-sacos do consórcio.
Aí vem mais sanções, agora em relação a gente que participou do esquema de escravidão e financiamento da ilha presídio caribenha, Cuba, por meio do programa Mais Médicos. Claro que os jornalistas de sempre também estão em polvorosa com esse assunto, porque defendem, no fundo, Cuba. E quem defende Cuba, como vocês sabem, pode posar de democrata contra bolsonaristas. Porque a verdadeira ameaça à democracia vem do bolsonarismo e não dos defensores de Cuba. Essa é a narrativa de quem demoniza Trump e cospe na democracia mais sólida, robusta e longeva do mundo, que é a americana. Bolsonaro dizia o óbvio, em 2018 ainda. Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos, restringe a liberdade desses profissionais e seus familiares na ilha, estão se retirando do Mais Médicos, muitos deles por não aceitarem rever essa situação absurda que viola direitos humanos. Bolsonaro já antecipava o óbvio, que esse era um esquema de financiar o regime ditatorial cubano, o mais assassino do continente, há 6 décadas, e que os médicos que, porventura, tentavam se livrar das garras do Fidel na época, tinham suas famílias ameaçadas em Cuba, e, mesmo assim, alguns desesperados o fizeram. Por isso que eles odeiam as redes sociais. O comunista Marcelo Freixo escreveu: depois do Pix, agora Trump persegue o Mais Médicos, programa que atende a mais de 60 milhões de brasileiros e blá blá blá. Ele revogou vistos de brasileiros ligados ao programa. Você, que apoia Bolsonaro, concorda com Trump, achando que vai criar discórdia entre os bolsonaristas? Minha resposta: sim, joinha. 10 mil likes, 5 vezes mais do que o próprio Freixo na sua postagem. Por isso eles querem censura nas redes sociais. Por falar em 63 milhões de beneficiados que eles puxaram da cartola, o jornalista Renan Brites Peixoto tomou uma bela invertida aqui, né? Quando responderam: sim, na época da escravidão, o trabalho escravo também era um sucesso, milhares de hectares plantados e tal. Não se mede uma escravidão pelo seu sucesso produtivo, sendo que ele quase sempre é mentiroso, como no caso do atendimento dos médicos cubanos em regiões remotas do Brasil. Isso é uma ofensa para com os médicos brasileiros. À época do Mais Médicos, eu denunciava isso e caí nas graças da classe médica que me adorava, porque eu era um dos poucos a dar voz a eles. Eu e o Reinaldo Azevedo, como veremos. Olha a ladainha que o Lula mesmo repetiu e o jornalista do Globo também, Renato Souza. Os Estados Unidos, o maior responsável pela miséria em Cuba, falando que está do lado do povo cubano. De novo, primeira falácia, misturar o povo com o regime. O povo cubano é vítima do regime e adoraria se livrar dele. Segunda falácia, como o Lula disse recentemente, que o bloqueio americano é que causou a miséria cubana. Quando você escuta falar em bloqueio, você pensa nos Marines americanos bloqueando a ilha e impedindo qualquer comércio. O Brasil comercializa com Cuba há muito tempo. Souza Cruz explora a ilha tem décadas. O decrépito ditador Fidel Castro, à época vivo, sempre aparecia com o uniforme da Adidas, lembra? É uma empresa alemã. Hotéis em Varadeiro são explorados por bandeiras espanholas. Não há nenhum bloqueio. A única coisa que existe é uma proibição americana a empresas americanas de praticar comércio com a Ilha Presídio, o que na narrativa do DCE esquerdista, da turma do PT, é exploração yankee, porque globalização para eles é uma exploração dos estadunidenses. Então eles estão dizendo que a miséria cubana é causada por falta de exploração yankee. Confuso isso. Eles querem ser explorados. Aí vai ter riqueza. Claro que não vai. Não há o mesmo tipo de bloqueio à Venezuela, mas a Venezuela caminhou para a miséria com um regime comunista
de Chávez e depois Maduro. Não tem jeito. Por onde conseguiu meter suas garras podres, o comunismo espalhou apenas escravidão, miséria e mortes. Nada além disso. Não há um único caso de sucesso ou diferente dessa trágica realidade, o que é pior. Não há um único caso. Por algum tempo eles conseguem, com populismo, manter algum apoio do povo, como Ceausescu na Romênia. Depois acabou morto diante das câmeras da TV com aplausos do próprio povo. Porque é inevitável que toda promessa comunista acabe virando apenas promessa falsa.